Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai estudar um pouco, a gente vai revisar um pouco do conteúdo de matemática, certo? Adição e subtração. A gente sabe que matemática é uma disciplina que a gente sempre está convivendo com ela no nosso dia a dia, né? Então é muito importante que nós possamos sempre estar inteirados sobre o que a matemática tem a nos ensinar. Quando a gente vai na padaria, quando a gente vai comprar um pão, a gente precisa ter o dinheiro, né? A gente precisa saber o valor das coisas, a gente precisa saber quanto a gente vai precisar dar, precisa saber contar, saber dividir os valores, saber dividir as quantidades, somar, subtrair, para que a gente não dê o valor errado. Quando a gente vai comprar um sorvete no shopping, a gente precisa ter noção de matemática. Então, diante disso, a gente não tem dúvida de que a matemática é muito importante de ser estudada. Assim como tudo que a gente estuda na escola, é importante a gente estudar porque são coisas que aparecem na nossa vida de uma forma ou de outra. Então, como eu coloquei aqui, nos deparamos com a matemática de várias formas no nosso dia a dia. Quando vamos à padaria logo pela manhã, se compramos um sorvete no shopping ou um lanche na escola, precisamos somar e subtrair para dar e receber o valor certo. Seja para lidar com valores, em dinheiro ou com qualquer outra coisa, os números eles estão sempre presentes conosco. Por isso é tão importante conhecer as operações matemáticas, né? Porque a matemática ela não aparece só nos valores em dinheiro, mas elas aparecem também no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você precisa dividir um biscoito com seu irmão, né? Ou com um colega, né? Um coleguinha não trouxe o lanche, esqueceu o lanche ou não tem dinheiro, e aí você quer poder dividir, né? Você precisa ter uma noção de matemática para poder saber como vai fazer essa divisão. Então, a matemática, ela está no nosso dia a dia. Vamos rever um pouco disso? Pronto. Sobre a adição, né? A adição, né, a gente costuma chamar também de soma, né? Ela é muito conhecida como soma e é uma operação fundamental da matemática, porque a soma ela é responsável por juntar dois ou mais números. O símbolo da adição é parecido com uma cruzinha, né? É uma cruzinha como vocês estão vendo aí, representada. Não importa a ordem dos parcelamentos, sempre vai ser o mesmo valor. Se você, não importa qual o número que você coloca antes e o que você coloca depois. Se você quiser mudar a ordem que esses números estão dispostos, vai dar sempre o mesmo valor. E aí a tia colocou aí um pequeno exemplozinho para vocês verem. A gente inicia, existe também dentro da soma, a adição com reserva. O que é essa reserva? A reserva é aquele númerozinho que sempre acaba sobrando de uma soma quando é um número de dezena, né? Quando a gente vai fazer a organização dos números, né? Quando a gente prepara os números para fazer o cálculo deles, a gente tem o quadro valor de lugar, né? Esse quadro valor de lugar, ele auxilia para que você possa colocar cada número no seu lugar adequado. As centenas no lugar da centena, a dezena no lugar das dezenas e a unidade no lugar da unidade. Esse número reserva, que acaba surgindo na soma, ele sempre vai aparecer a partir da dezena, né? Ele começa a aparecer a partir da dezena para a unidade. Como a gente vê nesse exemplo aí, ó. 15 mais 16. A soma a gente sempre começa pela unidade, no caso a unidade são esses númerozinhos que estão aqui no final. Sempre a gente começa os cálculos pelos últimos números, né? Subtração e a soma. Quando a soma dá um resultado maior, a partir de 10, 10 ou maior do que 10, a gente sempre coloca a unidade, que no caso é o último número do resultado, e aí o próximo número, que é a dezena, ele sobe, fica reservado aqui em cima. Quando a gente vai fazer a soma dos números, dos décimos, né, das dezenas, então a gente acrescenta esse númerozinho que subiu aqui, esse número que está reservado. Ele vai ser somado aos números que já estavam aqui. E a partir dessa soma,
a gente vai encontrar o valor, certo? Essa é a soma com reserva. Então, vamos lá. A gente também vai estudar a subtração, né? A gente também precisa rever a subtração. A subtração, ela é uma operação inversa da adição. A adição, como a gente também conhece, soma, ela é uma operação que a gente usa para adicionar, para colocar mais, para acrescentar. A subtração, pelo contrário, é uma operação que a gente utiliza para retirar a quantidade, certo? Então, eu coloquei aqui um exemplozinho para que a gente possa compreender melhor a ideia da subtração. Tenho 30 lápis de cor no meu estojo. Emprestei 4 para minha amiga. Quantos restaram? Ela tinha 30, no caso, ela subtraiu 4 lápis para emprestar para a amiga dela, né? Ela tirou, ela subtraiu. Então, essa é a ideia da subtração. A gente subtrai e vê quanto foi que ficou, certo? Tem uns exemplos aqui também para vocês, ó. Aqui, a subtração com reserva. No caso da subtração com reserva, a gente precisa usar um recurso chamado pedir emprestado, muito conhecido. No caso da subtração com reserva, a gente sempre tem que colocar o maior valor em cima, certo? Não podemos colocar o maior valor embaixo, porque o número que fica embaixo é sempre o valor que vai ser retirado. Então, se o valor de cima for menor, eu não terei como retirar o que está embaixo, o que está pedindo para retirar embaixo. Então, primeira regra, né, na armação de contas para a subtração. Quando vocês forem armar uma continha de subtração, lembrem que o maior valor sempre fica em cima. Tia, mas esse número aqui ele está menor do que o que está embaixo. Eu não vou colocar ele embaixo, não? Como é que eu vou saber qual é o número que eu vou colocar embaixo ou em cima? Vocês vão olhar o primeiro número, certo? O primeiro número é o que vai dizer, o primeiro algarismo é o que vai dizer qual é o maior valor. No caso, o primeiro número aqui é 9, né? É o 94. 94 menos 38. O maior não é o 94? Então, 94 vai ficar em cima. Pronto. A gente arma, né? Aqui as unidades no lugar da unidade, as dezenas no lugar da dezena, certo? Quando a gente começa, a gente se depara com essa realidade aqui, ó. O 4 é menor do que o 8, né? Como é que eu vou tirar 8 de 4, se o 8 é maior do que 4? Aí eu vou recorrer à reserva. A reserva na subtração é diferente da adição, né? Na subtração, a reserva é pedir emprestado, né? Como o 4 é menor do que o 8, eu vou precisar transformar esse 4 num 14. Para eu transformar o 4 num 14, eu preciso acrescentar 10. De onde é que eu vou tirar esse 10? Eu vou tirar o 10 aqui do 90, certo? Então, eu risco esse 90, o 90 vira 80, certo? Só que não precisa mostrar o zerozinho aqui do lado não, certo? Mostra só o primeiro número mesmo. Mas o valor dele aqui é 80, ele está na dezena, certo? O 10 que eu tirei do 9, vem aqui para o 4, e aí eu transformei esse 4 em 14. Agora sim, como 14 é maior do que 8, eu posso tirar 8 de 14, certo? Aí assim eu encontro o valor. 14 menos 8 é 6, coloco aqui o valor. Esse aqui era 90, foi transformado em 80, certo? 80 menos 3, na verdade aqui o 3 está na dezena, então 3 representa o 30, né? 80 menos 30 fica 50. No final, ó, 56, certo? Tenho também aqui uma atividadezinha para vocês. Vai ficar disponível na secretaria para quem vai participar das aulas apenas online, certo? Na folha. Se tiverem dúvidas, podem procurar, né? Podem entrar em contato com a escola, podem vir aqui. Para as crianças que vão participar da aula presencialmente, vão ter o acompanhamento na escola, né? Eu vou explicar como é que a gente vai fazer a resolução dessa atividade de casa, certo? E estudem, tá certo? E não
Não guardem dúvidas, podem perguntar. Se precisarem de alguma ajuda, venham aqui na escola em caso de dúvida, podem perguntar. E é isso.